Bem-vindos ao LesteCast, o podcast que fala sobre mulheres, negócios e beleza. E hoje a minha convidada é mais do que especial. Além de ela ser minha amiga, ela é uma mulher disruptiva, uma grande executiva, veterinária, trabalhou em várias multinacionais e hoje administra, é uma cofundadora de uma ação social maravilhosa que ela vai contar tudo aqui pra gente, que é o Tonquiri Voa. Seja muito bem-vinda, Leslie. Muito obrigada, amiga. Amiga, estou muito feliz de estar aqui com você. Boa tarde, pessoal. Uma delícia. Que bom. Leslie, conta pra gente quem é Leslie Scarpelli, em primeiro momento. Bom, de uma forma bem resumida, né? Eu sou mãe de dois, Lorenzo e Lorena, e trabalhei por muitos anos no mercado corporativo e multinacionais, até que eu decidi também ser mãe e sentia que era um momento de começar a se aprofundar um pouco mais dentro do meu próprio conhecimento, quem é a Leslie, o que a gente está fazendo nesse mundo, porque temos muitas personas por trás da nossa grande essência, né? E aí foi quando, junto com outras grandes amigas, a gente decidiu fundar o Tonquiri Voa, e sem saber muito a respeito desse mundo, mas com já um leve toque da minha infância, porque eu visitava muitas comunidades desde pequena com a minha mãe, já falecida. E eu acho que no momento certo isso voltou a tocar meu coração e a gente lançou um grande projeto que se chama Tonquiri e temos hoje uma empresa social de independência jurídica que se chama Associação Tonquiri Voa, fica ali na Zona Oeste, no Jaguaré, e a gente tem uma sede linda com uma cozinha maravilhosa que em torno de todo um fogão acontece, né, uma sopa cósmica e em volta dessas mulheres maravilhosas que fazem hoje o Brasil ser o que é, né? Porque nós somos uma parcela bem pequena, né, amiga? Sim. E então, isso na verdade eu entendo, te conhecendo, né, o quanto isso já vem, é um propósito de vida seu, né? Nato, assim, eu acho. Que devia estar ali dentro já, essa sementinha que de alguma forma, né? Foi aflorando. Eu, na verdade, sempre tive um pouco esse olhar, né, mais humanizado e sempre tive vontade, né, de conhecer as histórias das pessoas e sempre me envolvi muito dentro desses temas, mesmo dentro das empresas que eu trabalhava, eu estava sempre envolvida em ações. Me recordo que uma das empresas que eu trabalhei, porque eu sou veterinária de formação, a gente acabou indo para uma ONG ali próximo de Cotia, onde a gente fazia uma ação forte com os animais que ajudavam crianças especiais e pessoas idosas que já estavam sendo cuidadas por uma ação social vinculada à prefeitura e aí aquela comunidade mais próxima. Então, na verdade, sempre quando eu via algum trabalho comunitário, com uma ação coletiva, eu tentava me envolver. Então, organicamente, isso sempre fez parte de mim. E o nome Tonquiri? Explica um pouquinho pra gente. Tá, de onde vem, como vem. O nome Tonquiri, né, na língua xaninca dos povos indígenas da nossa Amazônia. Ah, querida. Ele significa o pequeno colibri. Então, essa vontade de ajudar veio muito forte e eminente e bombou dentro do nosso coração quando a Covid se instalou, né? Então, em março de 2020, junto com esse grupo de amigos e com pessoas extremamente qualificadas, a gente conseguiu criar o Tonquiri. E um grande amigo trouxe esse nome porque a gente entende que o pequeno colibri, o beija-flor, ele através, né, do seu néctar, ele consegue espalhar toda a sua força no coletivo. Então, ele solta um nectarzinho, mas quando você tem vários beija-flores, vários pequenos colibris juntos, você tem toda uma ação por trás muito amorosa, muito doce, que faz a gente poder acolher essas pessoas. Olha que lindo, né? Eu acho lindo isso, por isso que eu quis que você contasse. Então, essa
esse impacto social veio através do alimento, que você fala da cozinha, Sim. né? Então começou com essa questão das marmitas. Conta pra gente como é que foi esse início, porque hoje virou uma potência, né? Sim, não, o início foi como muitas outras comunidades e grupos, né, de pessoas, levando alimento para as pessoas que estavam em mais vulnerabilidade nas ruas ou dentro das comunidades. E isso se começou ali na região da Zona Oeste, mais próximo do CEAGESP, porque era um entorno de onde ficavam mais as pessoas que estavam envolvidas na ação. Então a gente começou esse projeto com uma grande amiga nossa, Tatiana Mancini, que levantou a poeira e disse: aí, não vamos fazer nada? Tá na hora, né? Não dá pra gente ficar dentro de casa simplesmente protegido de tudo e todos, e então vamos pra rua. E nessa a gente conseguiu se movimentar, e cada um foi de uma maneira muito natural se entregando com a sua potência máxima. E eu, como sempre, acabei ficando na parte mais de organização, de planejamento, de como que a gente ia montar essas células de produção de alimento para ir para as ruas. E toda semana ia alimento para a rua. Então nós montamos o que a gente chama dos squads, né, das células de produção. Então tinha uma célula na região ali do Butantã, uma célula mais na região de Pinheiros, outra no Sumaré, outra mais no centro de São Paulo. E aí dentro de cada célula tinham mais 4 ou 5 pessoas que atuavam dentro dessa célula. E aí nós decidimos um cardápio, que é muito básico: arroz, feijão, uma proteína, com legumes. E a gente começou junto com as pessoas a colocar esse envolvimento do alimento. E essas marmitas começaram a ir para as ruas, dentro desses squads. Até que o Tom Quiri foi crescendo de uma maneira muito avassaladora, e a gente decidiu ter o nosso espaço. E aí veio o espaço hoje, que é dessa cozinha, grande cozinha social, que fica nesse espaço na Avenida Dracena, ali no Jaguaré. E aí vocês atendem quantas pessoas, né, que saem dessa cozinha? Olha, eu vou te falar em refeições, porque eu acho que as refeições impactam mais, né? Sim. Então, a gente hoje... Desde famílias, né? Porque hoje a gente tem um número de cadastros de famílias muito grande, porque a gente está em várias comunidades. Mas a gente está bem na frente de uma delas que a gente atua e entrega um alimento ali na frente, como outras que a gente também leva até outras comunidades. Mas a nossa produção é em média de 6.000 marmitas no mês, e a gente entrega cerca de 1.500 por semana. Hoje nós temos funcionárias ali dentro do Tom Quiri, que são CLT, e são pessoas que moram nas comunidades que a gente trabalha. E também, além de tudo, a gente está promovendo essa geração de renda para essas mulheres. O nosso principal foco são mulheres, e além do alimento, a gente começou a trazer essas mulheres para mais próximo do Tom Quiri por meio do alimento. Mas aí a gente começou a amparar e acolher, né, as suas principais necessidades, que não é só o alimento, né? Sim. Quando você traz a pessoa por uma necessidade do alimento, ela também se sente mais protegida e ela traz outras necessidades. E aí foi quando a gente começou a ampliar essa possibilidade no desenvolvimento pessoal. Então a gente criou 3 pilares de trabalho. Então eu amparo, eu acolho, eu alimento, eu nutro, e eu também vou lá e desenvolvo essa pessoa para que ela possa ter uma possibilidade de um emprego, então empregabilidade, ou desenvolver o seu próprio negócio, geração de renda. E o nosso público-alvo são mulheres, né? São mulheres que hoje, grande parte dela dentro das comunidades, são mães solo, que tocam a vida sozinha. A família, né? Porque é sempre assim, né? Impressionante. E eu imagino como é difícil fazer essa curadoria, porque as pessoas fazem cadastro, vão até vocês e ficam sabendo, e como atende todo mundo. A gente poderia atender mais, né? Mas a gente tem uma limitação de alimento que entra, e a gente tem uma limitação de espaço também da cozinha. Claro que ao longo desses anos a gente veio crescendo, se formatando em termos de procedimentos e normas que a gente precisa seguir. Gostaríamos de atender mais. Nesse momento a gente não consegue, não só por uma capacidade física, mas uma capacidade também de investimento, né, de ajuda. Então, hoje que nós estamos dentro de uma emenda junto com a prefeitura, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira mais tranquila. Mas a gente tem uma necessidade de aumentar essa nossa contribuição para essas comunidades, captando mais investimentos de outras vias, né? Então, não só pessoa física, mas também pessoa jurídica. Então, os cadastros, eles acontecem, a gente acaba nomeando por questões
do perfil familiar, e ainda tem muitos homens que também vão para essas filas. Mas a nossa prioridade são as mulheres. Claro que a gente alimenta, sim, mas se não há... eu me lembro muito quando a gente ia para a Terra Prometida, que a gente atendia no Imiboimirim de uma maneira mais assídua, e agora a gente acabou leva de uma maneira mais esporádica, até por uma questão de logística. E lá eles têm um formato de liderança comunitária, que sempre é uma mulher que está numa liderança comunitária, e ela fazia sempre uma forma de, na fila, primeiro as mulheres com suas crianças e os homens eram os últimos a ser atendidos. E funcionava perfeitamente. E até os homens entendiam. Respeitavam isso. Olha então, que coisa, né? Porque assim, na verdade, qual que é o maior desafio quando você tem uma instituição assim? Eu acho que aqui no Brasil o maior desafio é a gente criar essa cultura de doação. De captar recursos mesmo. E quando eu estou muito vinculada a essa área, e é uma área de uma responsabilidade que ela não é única sua, individual sua, porque hoje a gente, dentro do Tonquiri, nós somos organizados em termos de liderança em formatos de círculos, onde sempre tem uma ou duas pessoas que intercede com a outra pessoa daquele outro círculo. E nessa a gente forma uma super roda, né? Onde vai de uma maneira bastante fluida acontecendo. Claro que a gente tem hoje, por ser uma empresa, as mesmas dificuldades de uma empresa. Sim. Então a gente tem funcionário, tem que pagar conta, tem que pagar aluguel. Então existe o número 1, que é você sempre ter essa receita entrando, né? Sim. O número 2, manter esse profissionalismo dessas pessoas dentro, que muitas vezes a gente tem profissionais júnior que a gente precisa treinar. E porque a gente não tem condições de ter profissionais muito qualificados por uma questão de verba. E terceiro, manter o voluntário assíduo, constante. Porque a pessoa se emociona, vai lá e te ajuda uma vez, duas. E aí, não tem comprometimento, é difícil, porque a gente realmente não tem essa cultura, né? E aí você tem que voltar a fazer esse trabalho de novo, né? De novo, e de novo, e de novo. E aí você tem que estar alimentando esse néctar não só nas pessoas, mas em você também. Porque do mesmo jeito que a gente está atendendo, a gente acha que a gente está ajudando, mas no fundo a gente está sendo ajudado, né? Porque numa hora que você serve, você ajuda o próximo a curar aquilo que você precisa dentro de você, Sim. né? E aí você faz o círculo do amor muito mais na transformação de uma ação do que simplesmente naquela relação de um sentimento doentio, de posse, ou de status, ou de poder, né? Então foge um pouco. Eu imagino o desafio tanto de manter essa pessoa que doa, né? Quanto de você falar, nossa, de novo, cansei também. Você nem pode, né, numa posição dessa. É difícil mesmo, porque tanto que assim, eu tava aqui pensando numa forma de ajudar, né? Você viu que eu te falei, em 2 palavras que a gente trocou. Me dá alguma coisa para vender. Por quê? Para eu vender é muito mais fácil. Sim. Porque as pessoas, se eu falar para a pessoa fazer a doação, a pessoa vai pensar, não sabe. O brasileiro, ele é desconfiado, ele, né? Enfim, por cada um com a sua história, mas assim, isso é muito mais difícil do que eu vender 1000 camisetas para você, Sim. por exemplo, né? Então, chega a ser triste, porque o servir não está dentro das pessoas, né? Mas aí essa cultura também faz parte de quem está nesse setor social. Então, por exemplo, esse grupo de empresários, ninguém como eu foi formado nessa condição de impacto social. E graças a Deus, a Covid também transformou muito as empresas e trouxe para dentro dessas empresas um olhar mais de como eu posso ajudar, claro, com um viés de interesse, porque são empresas que precisam faturar, que precisam direcionar o seu lucro de uma maneira mais inteligente e fazer ações que também criam uma história. Que história eu vou contar diferente além de vender um produto? Então, aí tem a área de ESG hoje dentro das empresas, que trabalha todo com impacto ambiental, social e de como eu trabalho melhor a minha governança interna. Então, quando eu pego hoje o nosso time, que são pessoas muito bem qualificadas, né, a gente tem um time de bastante diversidade ali dentro, que é muito bom, às vezes, né, sempre dá um conflito, porque todo mundo sabe muito e pouco ao mesmo tempo do social, então a gente também está aprendendo a ajudar e contribuir e manter o Tonquiri vivo, né, nesses últimos 4 anos. Então hoje, quando a gente olha para uma empresa dessa, eu que venho do mercado corporativo, eu consigo entender qual que é a ponte que eu tenho que fazer, sabendo a cabeça de quem está no mundo corporativo, para olhar essa ONG não como uma limpeza
ou como uma lavagem de dinheiro, e sim como algo que vai entrar, ser bem estruturado, ser utilizado para gerar indicadores de impacto e ter uma história para contar. Não só para o Tonquiri, mostrando que ele está crescendo e se desenvolvendo, mas para essa empresa, no com sentido essa cultura, do tipo, eu estou fazendo um impacto social. Eu faço uma diferença, né? Na vida das pessoas, né? Porque essa parte de desenvolver as pessoas que estão ali dentro, né? Então, por exemplo, você pega essa mulher que, né, precisa de recurso para sustentar a família, ela trabalha lá. E aí, como é que vocês trabalham esse desenvolvimento dessa mulher? Como que você... São vários aspectos, assim. A gente tem... quando você leva essa mulher lá para dentro, você está ensinando ela a fazer pão, por exemplo. A gente tem um projeto que é uma capacitação dentro da padaria. Então, ela aprende a fazer desde um croissant até um pão rústico, né? E ela acaba que ela vai 2, 3, 4 dias seguidos lá pro Tonquiri. No segundo, terceiro dia, ela já está mais descontraída, sim, ela está menos tímida, ela está se sentindo protegida. Numa dessa, histórias acontecem em volta do fogão, né? Sim. Com outras mulheres. E elas se sentem ali numa terapia. Sim. Algumas mais, outras menos. Num ambiente mais seguro, protegido, né? Para elas poderem até verbalizar isso tudo, né? E aí, quando você contribui para que mulheres que iniciaram lá na turma 1, 2, hoje a gente já está na turma 10, indo para a turma 10, 11, né? Já são mais de 80 mulheres capacitadas, porque a gente também tem limitação para esse tipo de curso. E um curso desse é caríssimo. Caríssimo. Um curso desse, se você quiser aprender a fazer um pão artesanal, você vai deixar facilmente uns R$2.500, R$3.000. Quando que uma mulher dessa vai conseguir? Ter esse acesso, né? Então, quando você traz ela para dentro, você ensina, capacita, treina e tem uma educação financeira por trás. Então, começa a ensinar a fazer conta. Quanto que eu preciso de farinha? Quanto que eu preciso de água? Então, assim, você começa a ensinar de que existe um raciocínio lógico, que muitas vezes não é tão simples. E aí você vai além do pão. Que ela pode levar para a vida dela, até para fazer essa administração da casa dela, outras coisas. E que são mulheres incríveis, que são, às vezes, muito mais empreendedoras do que eu, do que você. Sim. Só que nunca tiveram oportunidade. Né? É muito interessante isso. E essas crianças dessas mães? Então, hoje o Tonquiri, ele não tem credenciamento para trabalhar diretamente com essas crianças, mas elas acabam que elas se envolvem porque as mães estão ali dentro. Sim. Então, sempre quando a gente pode, a gente faz uma campanha do Dia das Crianças, uma campanha do Natal Feliz, mas a gente não tem hoje uma assistente social que cuida, né? Então, a gente entende que o nosso papel é com a mãe. E a mãe, estando mais tranquila, ela sai daquele lugar, né, de uma feminilização, que ela precisa alimentar, né, o filho ou a filha e não ter o alimento para ela, mas a partir do momento que ela tem esse dinheiro, ela fala, hoje eu posso colocar alimento para todo mundo, né? Hoje eu posso comprar uma pipoca, hoje eu posso levar no cinema. Então, sempre quando a gente pode, a gente faz ações com essas crianças. Mas não necessariamente ela é o nosso foco. Sim, ela acaba sendo a consequência ali por estar junto com a mãe. De repente uma menina, né, mais mocinha, que também queira, né? Olé, e assim, essa rede de voluntários, como é que vocês qualificam os voluntários? Ou como que uma pessoa pode chegar para fazer, né, para ajudar, para entender? Hoje a gente tem um site do Tonquiri, que está no ar, né, que é o www.tonquiri.org.br, depois eu passo certinho as informações. Depois a gente vai deixar tudo aqui bonitinho. E você entra, você tem que fazer um cadastro e naturalmente esse cadastro sai para os voluntários que estão querendo buscar ajudar ali dentro. Então, não só dar o valor monetário, o dinheiro, né, como uma doação, mas às vezes a gente tem uma mulher que quer fazer um trabalho e levar... Eu quero fazer um trabalho com essas mulheres numa terapia de grupo. Eu quero fazer um trabalho com essas mulheres e o Lerche vai levar um grupo de mulheres para fazer... Dia da Beleza. Dia da Beleza, né? Então, existem possibilidades que podem ser agendadas e que a gente pode também gerar
workshops. Não necessariamente, claro, o nosso foco é o pilar alimento, Sim. mas tudo que vem por trás e que gera benefícios para essas mulheres, a gente está aberto para analisar e para colocar na pauta da agenda do Tonquiri. Eu aqui pensando, né, a gente como salão de beleza, porque no final você tem que trazer para sua realidade como contribuir, como fazer a diferença nessa questão de capacitação, né? Nesse formato mais rápido de workshop, tem muita coisa que dá para fazer, tipo um curso de depilação, que é uma coisa de 2 dias que você consegue, né? Sim. Tem muita coisa, então vocês aceitam esse tipo de... A gente aceita, isso tudo porque são serviços de mulher, Sim. né? São coisas que ela consegue fazer uma renda extra. A gente pode fazer uma semana da mulher, por exemplo. Sim. Né? E a semana da mulher não necessariamente só com alimento. A gente pode pensar em parcerias onde existe uma coordenação por trás de uma pessoa que entende desse mundo e que vai estar conectado com uma outra pessoa que está hoje na operação do Tonquiri, naquele espaço que está tão próximo das comunidades. Ou a gente vai, por exemplo, até a Terra Prometida, que tem mulheres incríveis. E essa é uma história interessante, porque lá a gente tem o Tear das Mulheres, que não tem nada a ver com alimento. A gente chegou nessa comunidade por meio do alimento. Mas a gente chegou lá e deu de cara com 7 mulheres maravilhosas que fazem aqueles tapetes de tear, que a gente coloca, sabe, no piso da cozinha? Sim, sim. Aqueles antigos. Que vai trançando. Né? Sei. Chegamos lá, elas tinham um maquinário de tear que estava assim, praticamente né? caindo. E trabalhando num barraco totalmente insalubre para elas ficarem ali. Quando chovia tudo. Perderam muito material. Bom, aos poucos a gente foi trabalhando junto com outras pessoas que pudessem ajudar a desenvolver melhor ou reformar esse barraco. E a gente também foi contribuindo para que essas mulheres vendessem mais os seus tapetes. Eu consegui colocar esses tapetes dentro de um resort nos Estados Unidos, na Flórida. Que legal. E cada apartamento que vai sair desse resort é um resort pequeno, são 86 apartamentos, mas cada apartamento dentro desse resort vai ter na parede, como se fosse um quadro, esse tapete tear. Olha que legal. E aí vai ter uma tag falando de onde que vem e como que chegou. E essas mulheres já produziram a amostra inicial para que fosse aprovado. E com essa amostra elas já ganharam. Então só esse ano a gente já contribuiu com uma renda desses tapetes que foram como amostra de quase 16 mil reais. E olha isso, né? Não é nem o foco do... Não é. Mas o fato de eu estar lá e o fato de eu poder fazer essa ponte, então eu costumo dizer que o Tonquiri, ele está no pilar alimento, mas ele é uma ponte de transformação. Então eu estou de um lado, eu conheço quem está do outro, que pode doar, seja seu serviço, seja sua capacidade intelectual, conhecimento, seu dinheiro, né? Dinheiro, E do outro lado tem aquela pessoa que precisa e que tem uma semente dentro dela com uma habilidade incrível e que ela só precisa desse canal, dessa ponte. Então o Tonquiri faz muito esse trabalho, né? De transformação e de conexão de pessoas. Muito legal. Eu falo que aqui o que a gente faz é transformar, o que a gente vende é transformação, é muito mais do que cabelo, unha e tal. Que não precisa ser aquela mudança da mulher, né, de loira para morena, mas que a gente transforma o dia, que essa pessoa saia melhor do que entrou, né? Que então essas coisas movem muito a gente, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, você foi para os Estados Unidos e você foi se especializar justamente nesse tipo de estudo, né? Conta pra gente um pouco. Não, então, eu consegui... bom, a história foi uma decisão familiar, né? E para ser uma decisão familiar e para a gente também não ter, nesse projeto de poucos anos, uma decisão muito gritante ou drástica, a gente decidiu ir, eu como um papel de estudante, novamente... E dentro de relações internacionais, acabar focando futuramente para uma área de gerenciamento de empresas que a gente fala nos Estados Unidos são Non-Profit Management Companies, que são companhias de gerenciamento sem fins lucrativos, que nos Estados Unidos a cultura de doação é muito presente, muito. Seja para o indivíduo, pessoa física, ou seja para as empresas. Por quê? Porque ele consegue, de alguma maneira, debitar do seu imposto de renda, né, aquilo que ele vai pagar, porque o governo entende que se ele fizer o papel dele social, dentro da comunidade, da sociedade que ele vive, ele tem o direito
de não pagar Esse todas imposto. as taxas necessárias, porque ele também está contribuindo para esse coletivo, né? Então, essa cultura, Isso ela é muito cresce, importante. né? Olha como isso move, né? E a gente precisa disso aqui. Né? E você falou que aqui no Brasil a gente também tem essa possibilidade, né? Muito. Eu, por exemplo, não sabia, né? Porque eu sou uma pequena perto dessas multinacionais e tudo mais. Mas é uma coisa que às vezes as pessoas não doam por, né, N razões e porque nem para entender um projeto desse, né? E saber o quanto, além de tudo, você é para você também, né? É o efeito bumerangue mesmo, né? Sim. Não, e eu costumo dizer, né, para todas as pessoas que quando você doa, você não está doando só o seu dinheiro ou a sua capacidade intelectual e a sua habilidade. Você está doando o teu coração. E uma hora que você doa o seu coração, você recebe. Ela é fluida, né? É algo muito generoso e tem que vir dentro de você. E a gente nunca tem tempo para isso, né? Quando a gente não tem tempo, a gente vive dentro da nossa vida, dentro dos nossos privilégios, né? E eu costumo muito falar para os meus filhos que o tamanho dos nossos privilégios é o tamanho da nossa responsabilidade, né? O que você hoje está fazendo aqui nesse mundo para contribuir com ele, né? O que a gente está fazendo nesse planeta para contribuir com ele? Alguma coisa precisa ser Hoje feita. todo mundo fala de propósito, mas as pessoas, na verdade, não querem viver o propósito, né? E assim, a gente acaba... A pessoa tem que ser incomodada, né? Pra se mexer pro outro, gratuitamente, né? Que é muito... Gente, é aqui mesmo eu falo, gente, se você não entender que trabalhar com pessoas é sobre servir, para tudo e vai para um escritório, porque você tá... Sim, laboratório, fica indo dentro do laboratório. Você realmente não tá fazendo nada. E aí, se você realmente não quer fazer nada e deixar nenhum legado e não, né, não ter a tranquilidade, né? Tem aquele exercício que é horrível, mas é muito bom, né? Se você morrer hoje, né? O que você deixou? O que você fez, né? Se contribuiu com alguma coisa, né? Então, assim... Isso faz toda a diferença, né? Na vida da gente, no crescimento. Eu imagino como é desafiador você olhar, né, o outro lado, porque a gente vive num lado muito privilegiado, somos muito abençoadas, né? Temos muitas oportunidades. Só isso eu acho que já é motivo de gratidão, assim, né? De acordar. E aí é difícil, né? Você tá do outro lado, olhar tudo aquilo. E em que momento você, Leslie, se questionou assim, tipo, o que é justo, o que não é justo? Ou você separa isso muito bem? Como é que você volta pra casa? Paty, eu me questiono até hoje. Né? Eu não gosto nem de falar muito assim, porque dá até vontade de chorar. Emociona, Porque assim, eu me questiono porque até hoje. É muito confortável a gente viver a nossa vidinha, nosso ar-condicionado, a nossa mesa, né, com tudo. E, enfim. Eu me questiono até hoje e eu aprendi a tentar dar o meu melhor naquilo que eu tenho de melhor, e naquele momento, com aquela minha condição, com aquela minha presença, porque o dia que você também não está tão bem, não adianta você, né, só ir lá e fazer um check e querer fazer. Só que na hora que você começa, você sente um retorno e aí você vai começando a agradecer, né? Simplesmente pelo ar que você respira, pela água que você bebe. Pela cama que você dorme. E é isso, né? É o quanto que você é grato por aquilo que você tem, mas o quanto que você também pode doar um pouco daquilo que você tem, porque volta. Sim. Né? Volta. O universo faz com que isso volte, de alguma maneira. Então, às vezes, é uma sementinha que você planta num adolescente. Às vezes o Lorenzo, meu mais velho, fala assim, nossa, lá vem você e o papai com esses papos, com essas conversas. Falei, uma hora vai. Vai. Né? Porque vai. isso vai... Nossa, só a gente lembrar da nossa história. Chega um momento que tudo aquilo que sua mãe, seu pai te falou em algum momento fez todo sentido, né? Sim. E assim, essa questão de a gente estar do outro lado, se você, né, tudo começou pelo alimento. E aí eu fico pensando que assim, legal, e o alimento é básico, né? Uma coisa que não deveria faltar para ninguém, né? Para ninguém. Mas aí você fala, vou orientar, né, de toda uma conversa, o quanto é importante estar à mesa, tal. Às vezes essa pessoa nem tem uma mesa, né? Não tem, então assim, é surreal, assim, como a gente não tem noção, né? Do que é o outro lado. Assim. Hoje os números são assim, gritantes, né? Então tem um número na ONU, nas Organizações Nacionais Unidas, que fala exatamente que o país ele tem que atingir no máximo 2,5%, 3%
de pessoas que passam fome, né? E o Brasil tem 6,6%. Então, quando você analisa a fome no Brasil hoje, de quem passa fome, o que significa passar fome? É aquela pessoa que, de fato, não se alimenta. E ela não sabe quando ela vai se alimentar. E aí isso nós temos hoje no Brasil, dados de 2023, que são em torno de 15 milhões de brasileiros. E insegurança alimentar são 30 milhões de brasileiros. E a insegurança alimentar é o quê? É aquela pessoa que não sabe, tem a leve, a moderada e a mais crítica, mas é aquela pessoa que não sabe se amanhã ela vai ter esse alimento, né? Se amanhã ela vai conseguir comer. Ou aquele moderado, que é aquela pessoa que não sabe se amanhã vai comer e se vai ter o tipo de alimento que ela precisa para se desenvolver até intelectualmente. Sim. Porque uma criança que não come, ela não consegue aprender na escola. Sim. E o crítico que é quando você olha e fala, ferrou, né? Eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso me alimentar. E isso são 30 milhões de habitantes. Gente, é muito, né? O quanto isso realmente... Por isso que eu falo, né? A gente não pode não se incomodar, né? Essa cultura que você falou, né? Das pessoas entenderem o quanto é importante. Isso a gente tinha que aprender na escola já, né? A gente tinha que crescer. Porque, assim, é uma responsabilidade de todos, né? Sim. Porque não pode... É muito fácil a gente viver a nossa vida como se nada tivesse acontecendo e nunca fazer nada. Ah, mas você não vai resolver o problema do mundo. Tá, não. Mas você vai resolver dessas pessoas que você está ajudando, né? Você vai direcionar, você vai fazer algo diferente, você vai trazer, né? Então, assim, esse pensamento também não adianta, né? Tem muita gente que fala, não vou fazer, não vou doar, porque não vai mudar nada, esses números. Né? E às vezes a pessoa, de fato, ela é muito ocupada, mas às vezes uma sementinha que você coloca dentro de casa, então aí começa, falta na educação base brasileira, das escolas públicas, das particulares especialmente, onde estão as pessoas que têm mais condição e privilégio, colocar uma pauta, né? Alunos precisam ter um percentual de voluntariado dentro das comunidades. Ah, mas vai fazer forçado? Não, é uma educação. Uma hora que você faz isso acontecer, você tem o retorno, porque aí a sementinha já está plantada. Então ela vai entender que aquilo faz parte da vida, né? Porque a gente até tem a escola que as crianças estudaram, que no final tem aquela questão da aula de inglês e tal. Mas tudo pode ser feito muito antes, né? Muito coisas pequenas. Que é o que muda tudo. E quais são os principais resultados, assim, que o Tom Query teve desde a sua criação, que você consegue nomear? Olha, Paty, a gente tem um relatório de impacto, né, bem short, assim, curto, que a gente definiu com os dados até 2023, e a gente hoje já está muito próximo da casa de mais de 100, 110 mil refeições atendidas, mulheres capacitadas, só no Mais Que Pão, a gente já tem hoje um número passando de 100 mulheres capacitadas, que foram projetos apoiados por fundações, por filantropias privadas e por editais que vêm também do nosso município, da prefeitura e outros projetos do governo. A gente tem um projeto que se iniciou com o nome Cesta Básica Criativa, que era um trabalho de fazer com que as mulheres entendessem não só o valor nutricional de alimentos mais baratos, né, do que passar lá na vendinha e comprar um pacote de biscoito e levar para casa porque é mais rápido e fácil, mas como que ela poderia, no final de uma feira, de uma xepa, transformar aquele alimento num alimento super nutritivo e delicioso para suas crianças e não ficar só preso, não tenho carne, não tenho o frango, não tenho o porco, não consigo comer, né? Então esse projeto foi um projeto lindo, que hoje se transformou num outro projeto que se chama Fogo e Fogão, Fogão... Forno e Fogão. Forno e Fogão, algo assim. É que eu cozinho muito. É que eu cozinho muito também. Faço um ovo mexido que você não faz ideia. E aí a gente tem a Super Tati, né, que é a nossa curandeira ali em volta desse fogão maravilhoso, trazendo toda essa sabedoria dos alimentos e como essas mulheres podem transformar o alimento delas e fazer também marmitas dentro das suas próprias casas para vender nos finais de semana. Por que não? De forma nutritiva. A gente não precisa só dar. O Tom Query, ele doa, porque ele é uma associação. Mas ele essas capacita, mulheres, né? Ele capacita. E essa mulher bem capacitada, ela pode gerar uma condição de renda dela dentro de casa, ela mesma fazendo. Sim. Então, hoje os números poderiam estar maiores, né?
A gente tem ainda uma limitação de investidores, de empresas parceiras, que a gente precisa urgentemente aumentar. E a gente também gostaria de ter mais outras pessoas da comunidade trabalhando conosco, porque aí a gente consegue capacitar e fazer com que não só mulheres cheguem lá para ser capacitadas, mas o nosso time interno também se capacite. Sim. Então a gente busca isso como sonho, né? Crescer e produzir não só marmitas dentro desse grande projeto nosso que é Nutrindo Corpos e Almas, que o próprio nome já diz tudo. A gente não nutre só o corpo, né? A gente nutre a alma dessa pessoa. Essa pessoa se sente mais protegida para falar mais a respeito de outras questões. Não tem como você ter uma consciência se você passa fome. Sim. Né? Primeiro... E o fogão traz isso, né? A cozinha traz isso, né? Essa questão de estar ali preparando o alimento, de colocar amor ali, né? Lé, e essa questão dessa capacitação, que você falou que vocês estão na 11ª turma, mais ou menos. Sim. Quanto tempo dura essa capacitação? Bom, ela dura em torno de 1 semana. Por quê? Porque ela na verdade precisa de 5 a 6 dias, né? E dependendo das modalidades que a gente coloca, até 11 dias. E aí vai depender do nosso fôlego financeiro. Porque quanto mais tempo você capacita essa mulher, mais a gente precisa de investimento. Mas eu vou dar um exemplo. Uma capacitação de 11 dias. Essa mulher chega, ela se habita primeiro no espaço, se sente mais confortável, começa a entender, preenche um formulário. Ela vai ter aula de educação financeira, ela vai ter uma roda com um assistente social que a gente tem parceria. Ela vai aprender a fazer um pão rústico, ela vai aprender a fazer uma bábica de chocolate, um croissant, uma rosquinha para ela poder vender no Natal ou em qualquer data festiva. Ela vai aprender a fazer pizza, focaccia. Olha que né? Então ela sai de lá com um repertório muito grande de possibilidades para ela atuar. O que a gente tem grande sonho é ter uma empresa parceira que a gente consiga, além de tudo, que essa mulher saia de lá com um kit. Ela sai de lá com uma panela de ferro, que ela saia de lá, ela já sai de lá com um super avental tonquiri, né, com uma... Mas ela não tem os insumos, ela não tem os insumos, né? Então hoje a gente consegue contratar esporadicamente para empresas, que isso também é um projeto legal. Sim. A gente leva para sua empresa coffee break. Então a gente pode levar nosso pão, a gente pode levar essa mesma mulher que foi capacitada para ela fazer esse pão e você oferecer numa reunião de diretoria ou numa reunião de clientes. Nossa, né? muito legal. E aí essa mulher que foi capacitada, ela vai ganhar por esses dias de trabalho. E essa empresa que está sendo atendida vai conhecer o tonquiri por um jeito né, indireto, né? Indireto e palatável. Sim. Né? Porque ele vai estar ali degustando do produto do tonquiri. Porque aqui mesmo a gente contrata café natalino, Dia das Mães a gente monta uma mesa para as clientes. Tá então, vendo? assim, olha... O Leste pode ter os pães tonquiri. Né? E é sensacional saber que você pode contribuir, ainda trazer uma mulher dessa, né? Olha que legal. E essa... Meu, dá pra fazer muito... A gente fica pensando, né? Muita coisa. Porque assim, você capacitar essa mulher para ela fazer tudo isso, e tem outras vertentes ali, né? Da questão de saber servir, de montar uma mesa, né? Até essa questão de formar como garçom, como maître, como, né? Também é uma coisa que permeia toda a mesa. Também. Então, por exemplo, hoje a gente conseguiu um parceiro da área de restaurantes, do setor alimentício. Um grande grupo de donos de restaurantes aqui em Alphaville, por exemplo. Gente, uma Tramontina. Né? Uma Tramontina, né? Alô, Tramontina! Né? Então você tem condição de criar possibilidades que você vai gerar um storytelling para essa empresa, para esse grupo de restaurantes, né? Eu estou promovendo junto com esses homens que estão na fila ali, desempregado, querendo a marmita e passa na frente de uma mulher, trabalhar, né? Então, assim, não é o nosso foco, mas pode se tornar porque tem um alimento, então... É um caminho, né? Então, assim, tem possibilidades infinitas e a gente precisa de parceiros. E essas pessoas, você tem, por exemplo, essa pessoa que vai na Tramontina, não? Então, hoje a gente tem uma parceria com uma empresa. Então, eu sou uma pessoa que estou dentro desse círculo de captação e estratégia de doadores e empresas dentro do Tonquiri. Então, estou super aberta para conversar e trocar parcerias. Mas a gente tem uma parceria hoje com uma empresa que se chama Olhar Social, que também é uma super executiva, a Daniela, que está ali dentro. E ela tem algumas empresas que ela trabalha e ela faz essa troca de levar
associações que ela tem no cardápio dela, né, de possibilidades, para dentro dessas empresas parceiras. E a gente acaba fazendo uma negociação de comissão para essa empresa dela, que, né, acaba fazendo essa ponte, e o Tom Quiri consegue entrar nessas empresas. Ah, Leslie, o quanto que isso hoje é verdade? Muito pouco, porque a gente está num trabalho muito engatinhando, a gente precisava ajustar algumas arestas, né, não só do nosso contrato que a gente tem social, mas também de como a gente trabalharia alguns credenciamentos de leis e certificados que a gente tem que ter dentro do nosso contrato para que essas empresas nos enxerguem como uma parceria de troca. Mas hoje a gente já é totalmente uma empresa que tem balancete anual, a gente gera... É uma criança, Tom Quiri. É um relatório financeiro mensal. 4 anos? 4 anos, mas a gente cresceu muito bonitinho. A gente tem um super amigo, parceiro, irmão, Rafael Rossi, que faz todo o nosso relatório financeiro mensal. Então, hoje se uma empresa quiser, eu quero ajudar o Tom Quiri, me mostra como que está a sua governança, como que está os seus dados. A seriedade, né? A gente tem tudo, né? Então, isso é um diferencial também, né? Porque as organizações... Isso passa credibilidade, as organizações precisam ser fundadas, né, numa base que realmente... para poder continuar crescendo, né? As pessoas precisam acreditar onde elas estão colocando o dinheiro delas. Porque dinheiro é dinheiro, né? E aí a pessoa precisa entender que aquilo é sério, né? E que vai realmente fazer a diferença para essas pessoas, né? E aí, vamos lá, a gente tem umas perguntas que a gente fala aqui, que são, um pouquinho a gente falou, né, que quais são os desafios, eu também já pensava que realmente era recurso. Manter o recurso, trazer o recurso, entendeu? Levar porque o recurso. Porque a gente não vende nada, né? Então... exato. E né, as principais dificuldades de manter esse projeto, eu entendo que é isso, e essa motivação de fazer continuar é o propósito de vocês, e vocês estão com as mesmas pessoas que começaram? O grupo dos fundadores é o mesmo. Olha que legal. E a gente já tinha uma conexão muito grande e uma busca para trabalhar, mas a gente está sempre aberto, né, a essas possibilidades de novos voluntários, porque a gente sabe que a vida das pessoas muda, a minha muda, porque que, né, a tua não vai mudar. Então, jovens capacitados, jovens que queiram empreender ou se transformar também no mundo social e queiram colocar suas ferramentas à disposição, ou pessoas que estão com projetos ou ideias que envolvem, principalmente, né, o nosso pilar alimento, mas outros que podem envolver essas mulheres. Essa capacitação. A gente é muito aberto à parceria, muito, né? Desde que não fuja tanto do nosso propósito. E hoje vocês estão em São Paulo, vocês abrangem que... Hoje estamos só em São Paulo. A gente precisa... Hoje a gente está presente na Zona Sul, no Mboi Mirim, que a gente atua fortemente com essa entrega de marmitas. Já atuamos de uma maneira mais constante, hoje menos, mas a gente também está presente lá. Essas mulheres, elas se organizam de outra forma, elas acabaram construindo também a sua própria cozinha ali dentro. Uma creche maravilhosa, que tinha pego fogo na época do Covid. E a gente também conseguiu, de alguma maneira, contribuir junto com outros grandes parceiros. Então, eles têm uma creche novinha. Mas a gente está muito mais ali na Zona Oeste, próximo da comunidade de Diogo Pires, do Areião, comunidades aqui em torno do limite entre Osasco e São Paulo. A gente não tem uma participação muito na Zona Leste, né? Quase nada. Já entregamos algumas coisas lá, mas não tem absolutamente vínculo, né? Esse compromisso. Esse compromisso. E quem quiser nos conhecer, a gente tem uma sede, é linda. É só entrar em contato e a gente vai fazer almoços lá dentro, a gente pode promover almoços com mulheres que queiram conhecer, então a gente pode... Olha que, né, interessante. Aqui fala assim, como as pessoas podem ajudar o Tom Quiri a continuar realizando esse trabalho tão importante? Então, entra em contato com vocês. Sim. Para se cadastrar Entra no site, vou deixar meu telefone disponível, né? A Paty sabe onde me encontrar. E aí, claro, tem várias vertentes ali dentro, várias pessoas, e a gente vai direcionando. Agora me conta uma história pessoal que impactou você, né, nesses 4 anos aí, que você fala, nossa, essa história dessa pessoa aqui dentro realmente me mostrou que eu estou no caminho certo. Algo que seja, assim, relevante, que você queira compartilhar com a gente.
Eu acho que tem mulheres muito incríveis, né, que a gente conheceu durante essa caminhada. Lideranças comunitárias, femininas maravilhosas, assim. Histórias muito distintas, mas todas elas são muito empreendedoras e elas não sabem. Né? Elas são. É nato, né? É nato. Mas eu acho que tem a Cláudia, né, da Terra Prometida, que é uma dessas grandes líderes mulheres ali. Ela toca o piano naquela comunidade com mais de 600 famílias. E assim, histórias desde ela receber na porta da casa dela um bebezinho que foi largado e ela já com 4 filhas nas costas para manter e ela ainda pega essa criança e hoje o Benjamin tem 3 anos e é o filho dela, né, mais novo. E aí a gente vê o quanto pequeno a gente é, né? Porque essas pessoas com tão pouco fazem tanto. E eu costumo dizer que são pessoas mesmo especiais na Terra, né? E ela sabe, ela que vai e faz acontecer. Eu falo pra ela, Cláudia, vamos colocar o TEAR, que pra dentro dos Estados Unidos ela não tem nem percepção do que é, ela só fala vamos. Ela sabe que vai, né? Ela só fala vamos. E aí, claro, ela tem as questões dela, muitas questões. E esse é um trabalho bonito também, porque nós temos uma das fundadoras, a Luciana Nunziata. Ela colocou o papel dela à disposição para essas líderes comunitárias por muito tempo, desde o início da Covid, para trabalhar um pouco esse psique emocional dessas mulheres que trabalhavam com outras mulheres em situações muito piores. Mas elas precisavam também ser fortalecidas. Sim. E a Cláudia foi muito fortalecida, né, por esse trabalho junto com a Lu. E é muito importante você ter essa disponibilidade de pessoas tão diversas dentro de um time que possa fazer esse trabalho, que eu não saberia fazer. Né? E que talvez o que eu faça, a Lu também não faria. Que o que a Tati cozinha, eu jamais conseguiria fazer. Me lembro eu indo ajudar a fazer farofa, né? E eu ali naquele panelão, e a Tati, Leslie, você vai queimar farofa. Leslie, você vai queimar farofa. Então, assim, você quer ajudar, mas vai no lugar certo. Faz outra coisa. Faz outra coisa. Então, assim, é muito legal isso, né? De você também, cada um no seu quadrado, e entender que a gente tem as nossas limitações. Sim. Às vezes você pega uma mulher dessa que não tem limitação. Sim. E que a limitação que ela tem, você às vezes pode ajudar e contribuir e entender que a angústia que provoca dentro de você, que você não vai salvar a vida dela, mas que você pode dar um passinho por vez, né? Sim. Do tipo, o teu tapete vai estar num quarto, dentro de um resort, onde uma pessoa vai ver um tag e vai se conectar com a tua comunidade. Assim, é vibrante isso, né? E o quanto vai alcançar, né? O quanto pode ir longe, né? Por isso que eu acho que trabalhar a mentalidade das pessoas é tudo, né? Porque as pessoas vêm com várias cicatrizes da vida, né? Todos nós temos, né? E muitas vezes limita a gente. Você imagina uma pessoa que passou tanta necessidade, né? Por que ela acredita na vida? Por que ela acredita nas pessoas, né? Sim. Então isso é muito sério, né? Então faça aqui um convite aberto para as pessoas que queiram contribuir, que queiram conhecer mais. O que você falaria aí para essas pessoas? Eu convidaria todos vocês, né? Primeiro de tudo, para acessar nosso site. E estamos super abertos a elogios, a sugestões, a comentários. Do mesmo jeito que a gente está ajudando, a gente está sendo ajudado, a gente também está se desenvolvendo, porque é isso, né? A gente tem a potência do amor, muito mais do que simplesmente um relacionamento, um sentimento, mas uma transformação, né? Uma transformação que vai desde o seu lado mais afetivo e próximo até aquilo que você pode fazer para uma sociedade, e a gente tentar criar uma estratégia de um mundo mais igualitário. Então, se você quiser nos ajudar, entre em contato, entra na nossa rede, no nosso Instagram, e a gente vai fazer o possível para estar disponível em te atender, para você nos atender e para que mulheres sejam mais atendidas. Então, só gratidão mesmo. É isso, gente. Eu espero de verdade que essa sementinha aqui, ó, esteja aí no coração de todos vocês, que a gente realmente consiga entender o quanto é importante a gente fazer a nossa parte, né? E vai conhecer, vai entender, vai ver os benefícios também para sua empresa, né? Então, assim, tem várias vertentes, né? Não precisa ser só um formato, como ela mesma disse. Sim. Né? Então, busca entender, porque a gente melhora a nossa vida melhorando a do outro. E aí, por exemplo, Paty, só finalizando, às vezes uma empresa não quer doar dinheiro, mas ela quer capacitar 10 mulheres. Sim. Então, o Tom Quiri pode virar para essa empresa e falar assim, ok,
o custo para você capacitar essas 10 mulheres dentro de uma formação da culinária custa tanto. Bora capacitar junto? Vamos fazer esses indicadores de impacto crescer na sua empresa, né? Se transformar num recibo que você possa também, de alguma maneira, conversar com o seu contador e com a área que cuida de toda essa sua parte também contábil. De tributos. Então, assim, não necessariamente é dar o dinheiro, mas eu posso direcionar da maneira que, para mim, faça mais sentido, né? E isso impactar pessoas, mulheres que estão do outro lado. E aí a gente faz com que essa ponte ela seja menor e a conexão maior. É isso. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar todas as plataformas aqui. Então, o contato da Leslie, pessoal, vou deixar o Instagram, vou deixar o site para que você compartilhe, leve para mais pessoas, porque imagina, um trabalho lindo desse não pode ficar só aqui entre a gente. Né? E é isso, amiga. Muito obrigada. Eu amei. Sempre falar do Tonquiri me dá uma energia. Assim. O olhinho dela brilha, que a gente fica até... respira fundo, né? Então é isso, né? Vamos viver um propósito lindo. Vamos fazer um ano de 2025 diferente. A gente precisa de vocês. Obrigada. Tchau. Até a próxima.